Desumano. Essa é a maior crueldade do governo Lula. Você com certeza já viu a notícia de que a Juliana Marins, aquela brasileira que caiu em uma trilha em um vulcão lá na Indonésia, infelizmente foi encontrada morta depois de 4 dias de buscas e de muita negligência. Antes de eu entrar nesse assunto desse vídeo, deixa eu deixar meus sentimentos para a família, para os amigos da Juliana e desejar que o amor infinito de Deus de alguma forma conforte o coração de todos vocês nesse momento difícil. E tudo o que eu vou tratar nesse vídeo é uma questão de humanidade, de dignidade, de cuidado com a vida, cuidado com os brasileiros. Independe se são de direita, de esquerda, do que for, não importa. Dito isso, eu quero mostrar para você uma notícia absolutamente revoltante que foi publicada pela Gazeta do Povo. Olha aqui comigo, ó. Família de brasileira morta na Indonésia terá de pagar pelo traslado do corpo, diz Itamaraty. Aí muita gente, ao ver essa notícia, concordou com o governo Lula e disse o seguinte: olha, mas é assim mesmo, milhares de brasileiros morrem por ano no exterior, não tem como o Brasil ficar custeando as despesas de todos. Se abrir uma exceção para ela, vai ter que abrir para os outros. A lei não permite que o governo custeie esses gastos, etc, etc. Pois nesse nosso encontro com justiça eu vou te convencer do contrário. E para isso eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, qual que é a regra legal que foi invocada pelo governo brasileiro para não pagar os custos de traslado do corpo da Juliana. E em segundo lugar, eu vou te convencer de que esse caso é sim diferente e que o governo devia sim custear isso. Então fica aqui comigo porque eu quero saber lá no final se eu convenci você ou não. Bora entender agora o que diz a lei com essa matéria aqui que saiu no G1. Olha aí. Lei brasileira não prevê que Itamaraty pague traslado de corpo de Juliana. Que lei que é essa, Deltan? Essa aqui, ó. A Lei 9.199 de 2017 estabelece que a assistência consular não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior, nem despesas com hospitalização, exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário. Veja o seguinte, já cai aqui o primeiro argumento de quem está falando que quem tem que custear é a família. Porque esse decreto, essa lei e um decreto baseado nessa lei falam que existe uma exceção para isso. Colocam aí uma clara exceção ali no final. Exceto em casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário. Guarda essa palavrinha, caráter humanitário. Ou seja, legalmente não existe um impedimento. Basta o governo brasileiro tratar esse caso com uma exceção de caráter humanitário. E, na minha visão, nós estamos falando sim de um caso claro de caráter humanitário e eu vou te explicar o porquê. Lembrando aqui que a lei está criando aqui uma exceção de caráter humanitário referente ao traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior. E aí eu quero te convencer com dois argumentos principais porque esse caso tem sim um caráter humanitário. O primeiro argumento vai ser moral e o segundo vai ser político. O argumento moral é que o governo brasileiro falhou. E falhou miseravelmente com a Juliana. E falhou com a família da Juliana. A Juliana ela caiu na trilha do vulcão e desde as primeiras horas todo mundo sabia onde ela estava. E que a situação dela era de risco gravíssimo. O drone foi lá e constatou. As autoridades brasileiras não fizeram o que elas podiam fazer para resgatar a Juliana. Isso fica claro quando a gente imagina que, até o resgate chegar, o governo podia ter operacionalizado drones para entregar água, comida, remédios, kit de primeiros socorros, mantas térmicas para aquecer a Juliana. O governo poderia ter mandado um drone com instruções básicas de sobrevivência para ela. O governo podia ter usado um pouco da sua imensa estrutura diplomática e estatal para garantir a sobrevivência da Juliana. Não, mas isso não foi feito. E uma vida foi perdida. Uma menina jovem de 24 anos, com a vida inteira pela frente. E eu vou te provar agora que o governo brasileiro podia ter feito mais pela Juliana com essa notícia aqui do portal Metrópolis. Olha aí, ó. Irlandês foi resgatado da trilha em que a brasileira morreu na Indonésia. Como assim irlandês foi resgatado? Olha aí, ó. Olha ele aí preso aí numa pedra ali, se equilibrando ali numa pedra. Como assim esse irlandês Paul Farrell? Olha aí, o irlandês Paul Farrell, 31 anos, ele caiu de um penhasco de cerca de 200 metros de altura enquanto ele fazia trilha no Monte Rinjani sozinho em outubro de 2024. No entanto, diferentemente da Juliana, o Paul conseguiu ser resgatado após ele conseguir sinal de celular e ele acionar socorro. Ele ligou para um resort local pedindo ajuda após a queda. Sabe quem que ajudou a resgatar então o Paul Farrell? O resort em que ele estava hospedado na Indonésia.
Gente, o resort foi para quem negou. Vocês querem agora me convencer de que um resort tem condições de resgatar um hóspede em tempo, mas um governo com toda a sua estrutura, o governo brasileiro, com exército, forças armadas, alpinistas, ele não tem. É isso? Faltou vontade política, faltou compromisso com a vida, faltou empatia, faltou humanidade. Esse é o governo do amor e da democracia, que não teve nem amor nem democracia para Juliana. Bastava uma ligação diplomática relevante para pedir que o exército lá fosse resgatar. Ah, mas não se engane. Para a hora de cobrar impostos do espólio da Juliana, aí o governo vai estar lá. E aí eu fiquei pensando ontem o dia inteiro angustiado, como deve ter sido as últimas horas dessa menina. Vocês conseguem imaginar o que ela pensou, o que ela sentiu? Na esperança que ela teve de ser resgatada. Gente, ela devia estar com dores, com frio, com fome, pensando na família, nos amigos, nas pessoas que ela ama, vendo a vida dela ali passar na frente dos seus olhos. Talvez orando a Deus, esperando a hora dela ser resgatada. Vocês conseguem imaginar os minutos passando, hora após hora, sem ninguém aparecer, nenhuma mensagem, nenhuma ajuda, nada? Olha essas imagens aqui da Juliana feitas pelo drone de turistas e eu queria sugerir que enquanto você vê essa imagem aqui, você esteja orando aqui pela família dela. Olha aí, ó. Difícil, né, gente? Difícil de ver, doloroso de imaginar. E eu vou agora para o meu segundo argumento, que é mais forte até do que o primeiro, que é o argumento político. E eu quero começar ele com essa matéria aqui do Poder 360. Olha aí. Avião da FAB era a única forma de trazer ex-primeira-dama, diz Mauro Vieira. Como assim? Do que a gente tá falando, Deltan? Gente, esse aqui é o Bananil. Esse é o desgoverno Lula, que diz que o Itamaraty não pode pagar os custos para trazer o corpo da Juliana, mas pode pagar os custos para trazer a Nadine Heredia do Peru, uma corrupta condenada, companheira de Lula. E pode trazer ela para vir aqui morar no Brasil, com direito a jatinho da FAB e tudo. E olha qual foi a razão que o governo invocou para mandar o jatinho buscar. Olha aqui, ó. Questões humanitárias, razões humanitárias. Gente, é para coringar isso aí. É para perder o controle, é para se achar palhaço, é para se achar otário. A mesma razão que o governo agora quer dizer que não existe no caso da Juliana, ele disse que existia no caso da corrupta, para botar o jatinho para trazer ela para o Brasil. Isso é injustificável, gente. É injustificável. Não tem quem me convença que o governo brasileiro pode gastar centenas de milhares de reais para ir buscar uma corrupta internacional no Peru, mas não pode dar esse amparo a uma família de brasileiros que acabou de perder a filha em uma tragédia em que o governo brasileiro foi negligente. Nós somos devedores com o Brasil dela e da família dela. A Juliana é uma vítima de uma tragédia, mas também vítima do descaso estatal. E isso dá todo o caráter humanitário ao caso para que o Itamaraty pudesse sim cuidar do traslado do corpo dela para cá. E mais, quantos milhões de reais nós já gastamos por anos com as viagens da Janja? E aí querem me convencer que nós podemos custear milhões em viagens de luxo exterior para a Janja, mas não pode mandar trazer o corpo da Juliana da Indonésia, com dignidade, com respeito, dando a importância que o caso tem, que causou uma comoção nacional? Ah, e mais, gente. Tem ainda todos os gastos da Janja lá no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada, uma equipe à disposição dela. E a AGU fez um parecer para isso. Estranhíssimo. Aí tem parecer da AGU jurídico que ampara isso, a Janja ter toda uma equipe quando não tem previsão em lei, mas não tem aí parecer da AGU para fazer o traslado do corpo da Juliana? Eu quero contar uma história real para vocês para reforçar esse argumento político. Muitos aqui podem não se recordar disso, mas em 1997,
quando a princesa Diana faleceu em um acidente de carro trágico em Paris, a Lady Di, a reação inicial da família real britânica foi extremamente fria. A rainha Elizabeth, ela se recolheu no seu castelo na Escócia, em Balmoral. Ela se recusou a fazer um pronunciamento público a respeito da morte da Diana e ela se recusou também a elevar a bandeira da Inglaterra a meio mastro no palácio de Buckingham, algo costumeiro quando membros da família real morrem. A rainha, ela também queria que o funeral da Diana ela fosse algo privado, particular, fechado ao público. Por que tudo isso, Deltan? Porque a Diana já estava divorciada do então príncipe Charles há alguns anos e todas essas cerimônias, pela lei e costumes britânicos, só cabiam para membros da família real. E sabem o que aconteceu? Em poucos dias, a comoção pública com a morte da Diana e com o tratamento frio da família real cresceu de um modo incontrolável e explodiu numa verdadeira revolta popular com essa situação. Os britânicos e pessoas do mundo inteiro, aliás, não conseguiam entender esse tratamento com a Diana, alguém tão amada. Isso gerou uma crise política gigantesca no Reino Unido, a ponto de jornais que detonavam a família real publicarem pesquisas mostrando que o sentimento anti-monarquia tinha crescido e cerca de 25% dos britânicos queriam acabar com a monarquia e com a família real. Gente, chegou a ponto do primeiro-ministro, Tony Blair, ele se reunir com a rainha e ele dar um ultimato. Ele falou, ou a senhora resolve isso, ou o povo vai se levantar e a monarquia vai acabar. No fim daquela semana, a rainha cedeu. Ela fez um pronunciamento ao vivo lamentando a morte da Diana e ela concordou com o funeral público, que foi assistido por bilhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Você percebeu os paralelos entre essa história, que é retratada fielmente no ótimo filme A Rainha, e o caso da Juliana, claro que guardadas as devidas proporções? São dois casos em que um governo se recusou a fazer o que era certo em prol de um cidadão daquele país que faleceu no exterior, mas que se viu obrigado a recuar esses governos diante da opinião pública, da revolta e da indignação da sociedade. E a pergunta que fica é: o governo Lula vai voltar atrás dessa decisão? Agora eu quero ouvir a sua opinião. Eu consegui te convencer que o governo tinha, assim, que custear os gastos para trazer a Juliana para casa? Conta para mim aí nos comentários.